Uma vez mais, muito boa tarde. Eu hoje vou aqui abordar mais uma vez o tema relativamente da imigração e ver aqui com vocês um quadro sobre a evolução e a variação das 10 principais nacionalidades estrangeiras residentes numericamente mais representadas em Portugal. Eu, antes de mais, queria vos pedir mais uma vez que colocassem um gosto nos meus vídeos, caso gostem daquilo que ouçam, como é óbvio, ajuda a promover o canal. E espero que gostem. Sendo assim, aqui nas principais nacionalidades representativas representadas em Portugal, nós temos o Brasil, isto no ano 2022. O Brasil com 239 mil pessoas, 744. O Reino Unido com 45.218 mil pessoas. Cabo Verde com 36.748 pessoas. A Índia com 35.416 mil pessoas. A Itália com 34.039 mil pessoas. Angola com 31.761 mil pessoas, a França com 27 mil, a Ucrânia com 25 mil, Nepal com 23 mil e a Guiné-Bissau com 23 mil. Pronto, relativamente, o que é que eu queria dizer sobre este quadro de 2022? Pronto, já é um quadro desatualizado, mas provavelmente mantém a mesma hierarquia relativamente às nacionalidades. Há aqui várias coisas a ter em conta. Primeiro, eu recordo aqui no que diz respeito à Itália, porque isto porque é que eu estou a referir à Itália? Eu ouvi agora recentemente, mais uma vez, Rui Pena Pires na TVI a falar que as nacionalidades europeias também são representativas na, na população portuguesa, ou pelo menos estão representadas em Portugal, as nacionalidades europeias, e ele referiu que elas também são um número já considerável. Só que o Rui Pena Pires, como já vem sendo o hábito, diz as coisas a metade, não diz tudo. E, portanto, eu convém aqui referir, mais uma vez, e repito isto, e já repeti isto no vídeo anterior. O Brasil teve, na segunda metade do século XIX, até à primeira metade do século XX, teve uma imigração massificada com origem em Itália, que foi para o Brasil. E, portanto, os brasileiros têm muitas pessoas descendentes de brasileiros. Pessoas também com nomes italianos. E pessoas também com a dupla nacionalidade. Ou seja, têm a nacionalidade italiana. Porque a Itália também atribui a nacionalidade italiana aos descendentes de italianos. E, portanto, existem muitas pessoas no Brasil que têm a nacionalidade italiana. Não é? E, portanto, muitos destes 34.039 mil pessoas que estão cá a residir em Portugal, supostamente italianas, muito provavelmente a maior parte destas pessoas são brasileiros. São brasileiros com a dupla nacionalidade e que vieram viver para a Europa, para um país mais seguro, mais calmo, e, portanto, também para poder, eventualmente, quem sabe, circular no espaço europeu, no espaço Schengen. E aproveitar as oportunidades que esse espaço dá aos cidadãos europeus e aos filhos e aos descendentes de cidadãos europeus que nascem no mundo. E, portanto, a Itália é um desses países que atribui a nacionalidade aos descendentes de italianos. E, portanto, muitas destas pessoas são provavelmente pessoas brasileiras. O mesmo se passa, por exemplo, com a França. Nós temos 27 mil pessoas, 512 mil franceses a viverem em Portugal, a residirem em Portugal. Mas não nos iludamos com isto. Isto provavelmente é muito imigrante que regressa de França e traz os seus filhos e vem com a esposa, por exemplo, que pode ser francesa, não é? E que vem viver para Portugal, vem viver para a sua aldeia, onde constroem uma casa. E, portanto, muitas destes franceses que supostamente estão a residir em Portugal, muitos deles são pessoas portuguesas que emigraram para a França e vêm com a segunda nacionalidade e vêm, se calhar, com uma esposa francesa e com os filhos franceses. E, portanto, na maior parte deles, provavelmente são portugueses também. Têm a dupla nacionalidade. E o mesmo se passa, por exemplo, com o Reino Unido. Muitas destas pessoas que estão aqui no Reino Unido, eu recordo que Moçambique faz parte da Commonwealth. E os moçambicanos podem circular no espaço da Commonwealth. E, portanto, há muito provavelmente muito moçambicano que tem a nacionalidade moçambicana, tem a nacionalidade britânica e se calhar tem portuguesa.
E portanto as coisas têm que se ter cuidado quando se analisa estas coisas. Mas Rui Pena Pires passa sempre por isto a correr, não é? Ele viu que há muitos europeus que estão a viver em Portugal. Muitos europeus, há os ucranianos, provavelmente. Os romenos, sim. Agora não estou a ver mais nenhum. Portanto, isto está aqui ter cuidado com isto, porque estes dados e estas estatísticas podem ser alvo de outras leituras e outras interpretações, e na realidade estarmos perante pessoas brasileiras e pessoas portuguesas. E portanto eu não vejo estas coisas tratadas com profundidade na comunicação social portuguesa. E portanto eu volto aqui a dizer, para mim as prioridades são as seguintes. Primeiro, cuidado dos desempregados que estão no país, os desempregados de longa duração, aqueles desempregados que se calhar podiam fazer trabalhos menores e hoje já não os podem fazer, porque vêem o seu lugar ocupado pela imigração que vem do Nepal, da Índia, do Bangladesh, etc, etc. Estes trabalhos menores são feitos hoje por essas pessoas. O imigrante já não tem acesso aos trabalhos menores. E, portanto, depois também é uma pessoa que não fala línguas, é uma pessoa com pouca mobilidade e, portanto, também não vai lá para fora e, muito provavelmente, é alguém que vai viver com o estigma da pobreza em Portugal. Portanto, devia-se ter algum respeito pelo desempregado português, porque vota e vai às urnas votar e depois tem a classe política e tem o mundo da opinião nas televisões que claramente o despreza, que claramente coloca o foco na imigração. Imigração essa que não votou em Portugal e não vota em Portugal, ao contrário do desempregado que vota em Portugal, mas depois, a nível do discurso, esse desempregado é completamente esquecido. Isto é injusto, é ingrato e é arrogante. E, portanto, falar dos desempregados devia ser a prioridade. Segundo, como impedir a ida de jovens qualificados, jovens com cursos, trabalhar lá para fora, não é? O que é que o governo e o que é que os futuros governos têm relativamente ao nível de medidas para impedir que estas pessoas saiam? Que estas pessoas podiam efetivamente ser os nossos reforços, não é? Porque se calhar são elas que estão a desgastar aquilo que é a demografia portuguesa. O facto de termos muitas pessoas idosas e poucos jovens, se calhar tem muito a ver com isto. Com os portugueses que saem lá para fora para procurar melhores oportunidades. Não é? E qual é a capacidade que nós temos de os reter? Não é? É porque estes sim são qualificados e podiam trabalhar, ter melhores empregos, ser melhores pagos, ser melhor pagos, contribuir mais para a segurança social, para os impostos e evitar essa tal erosão demográfica portuguesa que faz com que hoje tenhamos mais, ou pelo menos mais idosos, tanto o número de idosos praticamente do que o número de jovens. Não é? E estejamos aqui a discutir coisas relativamente a nível da demografia. Porque Portugal é um país que está a envelhecer. Portanto, se conseguíssemos reter essas pessoas, como é óbvio, essa erosão demográfica não aconteceria. Portanto, e uma terceira medida, que é aquela que é ter medidas para fazer com que os nossos imigrantes que estão lá fora regressem a Portugal. E, portanto, esta também devia ser uma medida importante. Não é? E saber o que é que os partidos têm relativamente de medidas nesse campo que fizessem regressar os imigrantes portugueses. Não é? De forma a evitar essa tal erosão demográfica, esse tal envelhecimento da população portuguesa e que não precisássemos de socorrer a pessoas do Bangladesh, a pessoas do Nepal, a pessoas da Índia, etc, etc. Portanto, era isto que devíamos estar a discutir. São estas as prioridades. Mas, ao que parece disto, ninguém quer falar. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. Espero que deixem um gosto nos meus vídeos. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.